Abra sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 2. Vamos continuar aqui, mas quem não veio não vai perder nada. Nós vamos continuar falando aquilo que Deus tem, que Deus começou a falar pela manhã, amém? Foi só começo. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Vamos colocar de pé. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Porque dois males cometeu o meu povo: a mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Versículo 14. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz, da terra dele fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas, e não há quem nelas habite. Até aqui. Põe a mão no teu coração. Peça para Deus falar com você nessa noite. Senhor Deus, nós te louvamos nessa noite. Nós bendizemos mais uma vez o teu nome. Senhor, não há nada, Senhor, que possa, Senhor, se comparar com a tua glória. Não há nada, Senhor, que possa se comparar com a tua presença, Senhor. Ó Deus, nós podemos ter sucesso, nós podemos ter fama, nós podemos ter qualquer coisa, mas nada se compara com a tua presença. Nós te amamos, Jesus. Nós chamamos, Pai, nós chamamos Espírito Santo. E nessa noite nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha, Deus, como, Senhor, um descortinar da tua palavra na nossa vida. Que haja, Senhor, uma revelação, que haja algo novo nessa noite, em nome de Jesus. E eu peço, Espírito Santo, comece a girar uma chave dentro do teu filho, comece a girar uma chave dentro da tua filha. Aquilo que eles precisam do Senhor, aquela direção, aquela orientação, aquela unção, aquele toque, ó Deus, em nome de Jesus, comece a tocar agora, comece a manifestar o seu poder. Nós profetizamos, Senhor, que nada pode roubar a palavra dos corações. Senhor, nós profetizamos, Senhor, que essa semente caia, Senhor, num solo fértil, que o coração dos teus filhos esteja aberto, preparado para a tua semeadura nessa noite, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de distração, todo espírito que venha tentar roubar a palavra dos corações, em nome de Jesus. E nós pedimos, ministre. Amém. Sente de novo. Como disse alguém, um pastor, ele diz aqui que Deus está fazendo um protesto nesse texto. Capítulo 2, versículo 9. O título daqui na minha Bíblia fala de perfídia sem exemplo. Isso quer dizer deslealdade. O Senhor, ele faz um protesto contra o seu povo sobre a deslealdade. Deslealdade é o contrário de lealdade. Uma pessoa leal é uma pessoa de aliança, uma pessoa comprometida. O desleal é aquele que não cumpre o contrato. Aliança é contrato. O desleal é aquele que não consegue andar de acordo. E o Senhor, ele faz um protesto aqui, dizendo: olha, nem os deuses estranhos têm um povo igual a vocês.
que nem Deus eles são de verdade. Eles não deixam os deuses deles, mas vocês deixaram a mim. E ele vai dizer que o povo deixou a Deus, que é o manancial ou a fonte, e cavou para si cisternas rotas que não retêm água. E aí Deus diz assim: acaso Israel é escravo nascido em casa? O que isso tem a ver? Escravo nascido em casa. O escravo nascido em casa, ele usufrui de algumas coisas do dono, do Senhor. Mas o filho, ele tem plenitude na casa. Isso é tão sério, principalmente hoje para nós isso nem cogita, não existe isso. Mas naquele tempo era tão sério, que Abraão ele chega para Deus e diz: Deus, eu não posso ter filho. Acaso o meu herdeiro será o Eliezer ou Eliezer? Eliezer era um escravo nascido em casa. E Abraão não queria deixar isso para o Eliezer. Deus está dizendo: olha, vocês não são escravos. Sabe o que o escravo vive? Ele vive daquilo que o dono quer dar. O escravo ele vive daquilo que o Senhor concede, e são pequenas coisas. Um escravo não é um livre. Ele pode até ter uma liberdade, mas essa liberdade é cerceada, é vigiada. Ele não pode fazer o que ele quer. Já viu, você já trabalhou para alguém? Geralmente os patrões espertos são assim. Ele olha e diz assim: olha, quando a firma cresce, você cresce. Se a empresa crescer, você cresce junto. Olha, o que é meu, eu tive uma patroa que dizia assim: o que é meu é teu. Ela tinha uma Hilux. Só na cidade de Jales eles tinham mais de 20 casas. Um sobrado, nem para todo mundo não é bonito, mas para mim era lindo. Um sobrado de pedra, assim, um palacete, que é onde eles moravam. Tinha 2 fazendas no Mato Grosso, mas não era meu, que eu era empregado. Deus está dizendo: olha, vocês têm tantas coisas, mas vocês muitas vezes perdem essas coisas pelas atitudes de vocês. E aqui está, irmãos, o exemplo que Deus traz, a cisterna, a fonte. Por que Deus traz isso na Bíblia? Deus ele usa de exemplos para poder fazer com que o povo enxergasse algumas coisas. Para nós falar de cisterna, ainda mais aqui na nossa região, é quase que ninguém tem cisterna. O máximo que nós temos é uma caixa d'água, né? Mas se você for na região do Nordeste, ainda tem muitas cisternas para lá. Mas Deus está usando um exemplo de algo que era muito precioso na época. A água para nós, ela é algo preciosíssimo. Nós não conseguimos viver sem água, não é verdade? A gente não consegue viver sem água. Mas naquela época a água tinha um valor ainda muito maior, porque hoje nós superamos a escassez de água. Apesar que quando fala de racionamento, quando fala alguma coisa, a gente começa a ficar apavorado, né? Mas hoje isso é superado. A gente abre a torneira, sai água. E quando às vezes falha algum fornecimento de água, a gente fica bravo, né? Eu fico lá em casa, quando eu abro a torneira, faz só o ar. Dá um nervoso, não dá? A gente quer água saindo da torneira. Então para nós isso não é uma questão de valor. Ela está ali, a gente sabe que está ali. Só vai dar valor na hora que não tem. Mas nessa época, irmãos, era o que se movia. É o que movia as pessoas. As pessoas se moviam pelo alimento. Por isso que muitas regiões foram habitadas por pessoas e depois as pessoas deixaram de habitar. Nós temos aí no México algumas cidades mexicanas. Tem uma cidade antiga no México chamada Tenochtitlán. 2 cidades, Tenochtitlán e a outra, Gabriel, Teotihuacan, né? Ele não lembra não, fiz só para ele tentar lembrar. Essas 2 cidades são praticamente cidades fantasmas, onde tem pirâmides. E incrível que quando alguém chegou lá para ver, estava lá aquela cidade fantasma, ninguém habitava. E se fez uma pesquisa e viu que ali ficou improdutivo. Tenochtitlán, ela é uma cidade sobre o lago, é um brejo. E aí, irmãos, não tinha jeito de plantar muita coisa. Então os povos se moviam pelo alimento. Mas mais do que pelo alimento, as pessoas se moviam pelas águas. A Bíblia vai falar de Áquisa.
Áquisa é filha de Caleb. Quando Caleb vai distribuir as terras para os filhos, Áquisa recebe uma porção, e ela vai conhecer a terra. Ela chega lá, a terra não tem água, e ela volta brava, filha de um Caleb bravo, e diz assim: olha, minha terra não tem água, eu quero terra com águas, terras com fontes de águas. Por quê, irmãos? Tudo mudava. As pessoas, elas pairavam por regiões que tinham água. Na época do Oriente Médio, no início da civilização aqui, o Egito era uma potência. Por quê? Por conta do Nilo. O Nilo, ele regava toda a região do Egito, e as pessoas tinham uma plantação muito forte ali no Egito. Por isso que o Egito até hoje é potência na agricultura. Até hoje a gente traz do Egito, Israel. É claro que depois aquilo se torna uma região praticamente única, mas se traz, exporta tecnologia de irrigação do Egito, de Israel, por conta que eles manipulam a água há muito tempo, por barreiras. Nós aqui isso é novo, mas no Egito lá atrás eles já usavam dessas técnicas. Então a água, ela tinha uma importância tão grande que tudo se movia pela água. Tudo se movia pela água. E você sabe que todo rio, todo riacho, toda represa, ela precisa se originar em algum lugar. Se você for descer no litoral de São Paulo, você vai encontrar algumas fontes preciosas na serra. Se você andar na serra, tem a estrada antiga de Santos, quase ninguém anda lá. Tem muitas fontes, e muitas daquelas fontes passam pelos rios de São Paulo. E aí você fica abismado, como que pode uma água tão preciosa se tornar um rio tão poluído? Nós temos aqui também o Tietê, que chega lá em São Paulo na podridão, mas ele nasce de uma água pura. Se você for no Tietê mais para cá, é uma água limpa, você pesca, você come peixe do Tietê. Mas lá em São Paulo não dá nem para passar. Tem uns lugares, para quem já foi lá, tem uns lugares que o rio Tietê é coberto, então fica umas vazão. Se você passar com o vidro do carro aberto ali na marginal Tietê, você não aguenta, podridão. Mas isso tem um início numa fonte. A fonte, às vezes, do rio é uma fonte tão insignificante. Alguém olha e diz assim: puxa vida, tão pouca água. Mas essa água não cessa. A água da fonte, ela não para, até se tornar um riacho, até se tornar um grande rio. O Rio Paraná, um dos maiores rios que nós temos no Brasil, ele tem uma fonte. O Rio São Francisco, ele tem uma fonte. E você olha, ela parece significante, mas ela não para de jorrar. Deus então está falando dessa preciosidade com o povo. Deus está usando de figura de linguagem. Deus está usando aqui uma parábola para poder ensinar para o povo. O Senhor está dizendo: olha, vocês estão vivendo vida de escravo, mas vocês não são escravos, vocês são filhos. Mas vocês deixaram a fonte e passaram a cavar cisternas rotas, cisternas furadas, cisternas rachadas, que não seguram a água. Vocês acham que elas seguram as águas, mas elas não seguram. Mas por que a pessoa deixa de buscar água na fonte e passa a estocar água? Só tem um motivo: acomodação. Acomodação. Eu conto algumas histórias. As pessoas podem dizer: pastor, o senhor tem 90 anos? Não, porque eu acredito que Deus permitiu que eu passasse por muita coisa para ter alguns testemunhos e exemplos. Eu morei num lugar onde era uma colônia de nordestino. Por isso que eu brinco bastante com nordestino, porque eu morei alguns anos porta, janela com nordestino, e não tinha forro. Você imagina como era legal. Um acendia a luz lá na frente, acendia a casa nossa aqui. E eu vi cada figura. E eu lembro, irmãos, que não tinha água. E aí a gente tinha que ir no rio lavar roupa, tinha que ir no rio buscar água. As mulheres nordestinas, elas têm uma habilidade para carregar água na cabeça, que você fica abismado. Eu não sei se é o pescoço que é curto, mas é uma estratégia, aliás, é uma capacidade. Irmãos, eu lembro eu pequenininho andando atrás daquelas mulheres, e elas assim, andando, cabecinha dura assim, e conversando, e aquela bacia enorme, cheia de água na cabeça.
Era um evento. As mulheres chegavam para minha mãe era paulistana, minha mãe não sabia nem que era lavar roupa no rio. E as mulheres falavam: vamos, Sueli, vamos lavar roupa. Era um evento. Ele era mesmo antigo. A pessoa pegava a roupa, molhava, passava sabão, pau na pedra. Se fosse as roupas de hoje, não durava 2 dias. Batia na pedra para poder lavar. E você ficava impressionado. Mas a gente tinha que andar. As crianças, na hora que falavam vamos lavar roupa, as crianças, a gente amava. Por quê? Enquanto elas estavam lavando, a gente estava aqui, ó, tipo mergulhando. Mas na hora falava vamos embora. Irmãos, um peso que vinha sobre o corpo, uma dificuldade. Então, ir até a fonte é sacrificial. Ir até a fonte é difícil. Então as pessoas começaram a cavar cisternas. Mas Deus não está falando de água aqui. Deus está usando a água para falar sobre algumas coisas importantes. O Senhor está falando de algo que nos remete à busca. Olha que Deus usa a água, que é tão importante. Ninguém consegue ficar sem água. Você pode ficar, para quem gosta de comer, você pode ficar 40 dias sem comer nada. Pastor, será? Mas Jesus conseguiu. Ele é Deus? Não, ele fez o jejum como homem. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: você pode ficar até 40 dias sem comer. Mas sem água, você não consegue nem 3 dias. Não tem jeito. Deus está falando que Ele era algo que não tinha jeito de viver sem. Quando Deus cria o homem, querido, primeiro Ele entra em acordo com a Trindade, diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus desce do céu, vai à terra, forma o homem do barro, do pó da terra. Está lá o homem, sem alma, sem espírito. Então Deus vem e sopra sobre o homem, que é o Zoé, a vida de Deus no homem, e o homem se levanta. Pastor, mas e o pecado? O pecado não corrompe a vida de Deus em você. Ela corrompe o homem, a natureza do homem. Por isso que a condenação é essa vida de Deus em você presa no inferno. Por isso que é uma condenação. Porque se fosse pela natureza, você morria e acabou. Mas a vida de Deus em nós, a vida de Deus em mim, você está aqui. Independente do que a pessoa faça, está lá dentro, está quieta. É o Zoé, a vida de Deus. E essa vida de Deus em nós, ela precisa estar ligada na sua fonte, que é Deus. O homem não foi criado para viver só. Apesar de alguns gostarem de ficar só, o homem não foi criado para viver só, nem emocionalmente, por isso que Deus cria a Eva, nem espiritualmente. A vontade de Deus, quando Deus cria Adão, era todos os dias, no cair da tarde, vir conversar com Adão. Não era assim que Deus fazia? Deus sempre criou o homem para ter vínculo com Ele. Deus sempre criou o homem para ter aliança com Ele. Mas o homem, irmãos, ele tem uma capacidade de criar coisas, e é uma capacidade que Deus dá ao homem. Olha as coisas. Eu não estou falando aqui que o homem não tem inspiração. Isso é claro que é inspiração divina. Mas olha as coisas que o homem criou. A roda, maior invenção, né? Tudo se move pela roda, a engrenagem, né? Tudo. O homem criou essa bênção aqui, ó, o ar-condicionado, a eletricidade. E o homem também começa a criar, irmãos, um substituto para Deus. E isso é em todo o tempo. Nós estamos falando aqui de alguns anos atrás, alguns milhares de anos atrás. E o povo fazia isso, deixava de servir a Deus e passava a criar mecanismos. A fonte, ninguém cria uma fonte, ninguém consegue. Alguém pode descobrir a fonte. Já ouviu falar do Termas lá dos Laranjais, em Olímpia?
é o maior parque, aliás, não é um dos, o maior parque aquático da América Latina. Sabe como que originou o parque lá em Olímpia? Começaram a furar em busca de petróleo. E aí subiu uma água fervendo do lençol freático. E aí aquela água jorrava, não parava de jorrar. Criaram um parque. Então o parque lá dos Laranjais, ele é de águas, de piscinas naturais, águas direto do nosso lençol freático, que sai quente. Ninguém criou aquela fonte, ela foi encontrada. Ninguém consegue criar uma fonte. Agora a cisterna fala de coisa construída pela mão do homem. Às vezes a essência tem cara de fonte, a essência tem jeito de fonte, mas é cisterna. A cisterna você consegue saber como que ela vai ser. Se ela vai ser redonda, se ela vai ser quadrada, qual é a profundidade. E aí você começa a encher de água o tanto que você criou para aquilo que, para a quantidade de água que coubesse. A cisterna então fala de água, de coisas de que nós construímos, da nossa vontade, do nosso querer. Quando você ouvir alguém dizer assim: eu sirvo Deus do meu jeito, essa pessoa está criando uma cisterna, porque não existe jeitos pessoais de servir a Deus. Existe um padrão, e eu tenho batido nisso esses dias, porque eu acredito que é isso que nós precisamos entender, irmãos. Nós vamos entender. Irmãos, você fica espantado com a quantidade de pessoas dentro das igrejas, mas as pessoas não entenderam ainda o padrão de Deus. O céu tem um padrão, o reino de Deus tem um padrão. Eu não estou falando aqui de coisas que Deus deixa você escolher. Deus, Ele é tão bom que Ele deixa você escolher aquilo do jeito que você quer viver. Deus deixa você escolher se você quer andar no meio dos pentecostais, de saia, coque, terno, gravata. Deus deixou você escolher isso. Deus deixou você escolher os neopentecostais. Se viver atrás de campanha, isso não é errado. Agora, existe um padrão. E quando nós deixamos esse padrão, nós começamos a querer adaptar. E isso que é criar cisterna. A gente vem no culto de domingo à noite, pega aquela água que Deus derramou sobre nós e coloca dentro de uma caixa d'água. E a gente acha que aquilo é suficiente para poder manter eu durante a semana. Às vezes a gente ouve a pessoa diz: eu vim hoje no culto para a semana poder ser abençoado. Amém. Mas você precisa da fonte. Você não pode ficar com o culto de domingo, gavetar ele, colocar lá e ficar comendo ele aos poucos, bebendo dele aos poucos, porque dessa forma facilmente você adapta tudo se torna adaptável. Eu pego a mensagem de domingo, adapto para mim. Eu pego e começo a adaptar as coisas para mim. Eu pego a palavra e adapto para mim. Porque existe um tempo. A água na cisterna fala de águas manipuladas. Eu não posso manipular a palavra. Eu não posso manipular a pregação. Pastor, eu conheço gente que está manipulando a pregação. Irmãos, eles verão com Deus. Deus julgará todas as coisas, inclusive esses que estão sobre o altar manipulando a pregação da palavra. E você pensa que é fácil não se deixar manipular? Não se deixar
adaptar a palavra? Não é fácil, porque você tem que enfrentar caras de desgosto, você tem que enfrentar gente ranzinza, achando que você tem que pregar vitória. Nem Jesus agradou. A palavra de Jesus era o reino de Deus, não tinha outra coisa. Pastor, mas Jesus veio curar. Cadê os curados lá no Pentecostes? Cadê os curados? Cadê os curados? Os que foram curados lá na crucificação? Eu não vi. A palavra de Deus mostra um cenário onde tem Pedro negando Jesus, Maria no pé da cruz junto com João. Esse que é o cenário da crucificação. Um homem que não era nada ajudando a carregar a cruz. Esse é o cenário. Cadê os que foram curados? Pastor, Deus então não cura? Ele faz muito mais do que isso. Curar, querido, para Deus é fichinha. Dar coisas para você, isso é fichinha. Deus quer fazer uma obra na tua vida, tirar a sua mentalidade de escravo e colocar a mentalidade de filho. Mas para isso você tem que ir na fonte, e é sacrificial. Ir na fonte requer ir todo dia, tem que buscar toda hora, todo dia, tem que levantar cedo e buscar água, senão você não bebe. Pastor, mas é tão fácil pegar e colocar na cisterna e ir bebendo daquela água. Cisterna, a água fica podre. Não é a mesma qualidade da água da fonte. A água da fonte é água pura. Água pura. Eu lembro que a gente morava no sítio, numa fazenda chamada Fazenda Mambu. Olha o nome. Era lá no interior da cidade de Itanhaém, cidade litoral. E nós bebíamos água que vinha da serra. Acharam uma fonte lá na serra e eles colocavam, como chama aquela madeira dura? Eu esqueci o nome. Aroeira. Fazia costo de aroeira e levava a água até na porta da fazenda, na casa. E a gente bebia. Irmãos, o único remédio que eu lembro da minha mãe dar pra gente era sulfato ferroso. Minha mãe era esperta, ela colocava no filtro, não tinha jeito. Ou você bebia sulfato ferroso ou você passava sede. A gente não ficava tomando remédio por conta da água. E aí a gente, olha os polos. A gente saiu da fazenda de águas de fonte e fomos para São Paulo, capital. Não tinha quem fazia a gente beber água, a gente só passava sede. A água de São Paulo, ela é puro cloro, fedida. Você toma banho, você sente que você está sujo. E aí começou os problemas de saúde, as coisas. A importância que tem de você beber água da fonte. Irmãos, o que os grandes pregadores da história resumia em sua vida de pregação, se você pegar os temas de pregação dos grandes pregadores da história, o tema era devoção, o tema era busca, a necessidade de nós buscarmos a Deus. Pastor, por quê? Porque assim você vive na plenitude de Deus. Você não vive mais uma mentalidade escrava. Você vive na plenitude do Senhor. Amém? A cisterna é cômodo, está lá. Mas a Bíblia diz que não é uma cisterna comum, ela é rota, ela é furada. A gente, irmãos, deixa para contar com aquela fonte, aliás, com aquela cisterna. A gente conta. A gente fala assim, não, eu estou saciado aqui, eu estou tranquilo, não preciso buscar agora. Pode deixar para depois, eu tenho aqui reservatório suficiente para manter. E você faz um cálculo. A sua mente faz um cálculo, não, isso aqui, com isso que eu tenho, eu consigo viver.
Não espere alguém viver da pregação do domingo. Não espere isso, porque isso não vai ter um fim legal para você. Você precisa meditar na palavra, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar. E quando eu falo meditar na palavra, não é ler a Bíblia toda hora. Meditar vem de uma palavra, a origem da palavra meditar vem de uma palavra reruminar. Reruminar. Quem regumina? A vaca. A vaca come, ela vai lá, deita, senta e vai reruminar. Como que é esse processo? Ela come e engole. Aí ela traz de volta, mastiga, engole. Traz de volta, mastiga, engole. Traz de volta, mastiga, engole. Isso é meditar. A gente está muito acostumado a viver, irmãos, com pregação de frases de efeito. A gente precisa viver a pregação da palavra de Deus, meditar na palavra, encontrar a preciosidade que Deus tem na Bíblia. Leia a Bíblia. Você não precisa ser um leitor para ler 10 capítulos por dia. Leia e medite nisso. Medite. O Senhor diz para Abacuque escrever e colocar em letras grandes, para não esquecer. O Senhor diz, quando Josué vai se levantar como líder de Israel, o Senhor diz: medite na palavra, não se aparte do livro desta lei, medite de dia, de noite, para que tudo vá bem. Meditar é pensar. A gente precisa pensar o que Deus quer de mim. Isso é filosofia bíblica. O que Deus quer de mim? Para quê? Por quê? Por quê? O que Deus quer com você? Por que Ele te chamou? Por que Ele te escolheu para ser vaso de honra? Por quê? O que Ele está querendo de você? Isso é meditar. Isso é buscar. E aí, irmãos, quando a gente busca a fonte, a gente para de viver, irmãos, no meu padrão e passa a viver o padrão de Deus. É muito gostoso a gente criar o nosso mundo. A gente tem essa facilidade. Por exemplo, quem é casado aqui? Amém. O que os casados mais querem? O que a mulher quer? O que o homem quer? Uma pessoa que seja igual a ele. Não é assim? Uma pessoa que seja parecida, que tenha os mesmos gostos, que tenha a mesma visão, o mesmo pensamento. Seria um mundo perfeito? Seria um mundo perfeito. Mas não é assim. Tem casais que gastam a vida inteira tentando formar um discípulo, tentando formar uma cópia, e desgasta a vida inteira porque quer que seja igual. Isso é a nossa natureza, mas Deus não criou ninguém igual. Ninguém é igual. Você pode, no mínimo, puxar, parecer, mas não é. Cada um tem uma digital. Eu acho lindo a digital, porque é algo que não tem ninguém igual a você. Na essência, na espiritualidade, não tem ninguém igual a você. Mas a gente gasta tempo querendo que tudo seja do nosso jeito. Isso é uma cisterna. A gente quer que tudo fica aqui, ó. A nossa volta, da nossa maneira. Só que não tem cisterna boa, ela racha. Porque alguma coisa vai acontecer que vai desmoronar o seu mundinho.
Ai, credo, pastor, por quê? Porque Deus quer que você saia dessa zona de conforto. É gostoso? É. Mas Deus não quer. Por quê? Não sei. Todas as vezes, irmãos, que a igreja na história começar a ficar gostosa, ai que delícia essa igreja, que bênção, Deus vinha e mandava a perseguição, plá, espalhava todo mundo. A palavra de Deus diz que o povo começou a se juntar e falou: vamos construir uma torre, vamos construir uma torre e a gente vai chegar até Deus. Esses dias eu vi alguém dizendo assim: ah, que Deus não permitiu, porque o povo de fato ia chegar. Irmão, pelo amor de Deus, o céu de Deus não é um céu tocável. Nunca que eles iam chegar. Podia ser a torre maior do mundo, mas aqui Deus não queria que todo mundo vivesse em torno daquilo. Você não pode ficar vivendo em torno das suas coisas. Por isso que muitas vezes Deus manda sim algumas coisas para desfazer esse nosso egocentrismo, para que a gente possa entender: nossa, pastor, como Deus é ruim. Não, querido, Deus quer que você abra o seu olhar para o horizonte. A Bíblia fala de Abraão. Abraão, ele não enxergava aqui, ó. Quando ele tem problema com Ló, ele não fala assim: Ló, eu sou mais velho, eu sou seu tio, eu vou escolher, eu vou dizer, porque eu sou autoridade nessa igreja, eu sou autoridade nessa casa, eu que escolho. Não, mas ele diz assim: escolhe. Pastor Abraão era inconsequente, né? Não, ele era pai da fé. Ele entendia, irmãos, que quando você está na dependência de Deus, tudo que Deus faz é para o bem, tudo que Deus faz é para te abençoar. Ele não se preocupou. Ló olhou. Ló era bem sacana. Ele olhou o lugar mais verde, mais bonito, e disse assim: é aqui. Abraão falou: aqui, tá bom, vou para lá. Para onde que Abraão foi? Ele sabia? Não. Aliás, Abraão nunca soube para onde ele estava indo. Deus disse apenas para ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E sabe que jeito que Deus mostrava? Vai ali, ele ia. Deus fala: agora vai lá, ele ia. Agora vai aqui, ele ia. Às vezes a gente tem clamado para Deus mover as águas da nossa vida, mas quando Deus move as águas são agitadas. Nós vamos entender, irmãos, que o agitar das águas é para o benefício. O agitar das águas para que Deus faça alguma coisa na nossa vida. Amém? Às vezes nós achamos, irmãos, que nós vamos conseguir driblar a nossa busca diária. Vai servir Deus desse jeito, daquele jeito. Mas não, querido, existe uma forma, existe uma maneira. Amém? Nós precisamos parar de construir reservatórios, parar de construir lugares, mundinhos particulares, e aprender a viver em Deus. Amém? Eu vou ler alguns textos aqui. João capítulo 4, versículo 10. Respondeu-lhe Jesus: se tivesse conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele lhe havia de ter dado água viva. Replicou ainda Jesus: todo o que beber desta água tornará a ter sede. Jesus está falando da água do poço de Jacó. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de águas que jorre para a vida eterna. Quando nós criamos a nossa maneira de servir a Deus, o nosso mundinho, irmãos, a gente está sempre querendo. Agora, quando eu vou na fonte, quando eu busco Deus, querido, Ele me supre, Ele me sacia. Amém? Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão insaciáveis de dinheiro, de fama. Jesus supre. Irmãos, imagine você sendo Enoque. Imagine você sendo Enoque. E andou Maria com Deus e já não era, porque Deus tomou para si. E andou José com Deus e já não era,
porque Deus tomou para si. Ah, não, pastor, o reino de Deus é aqui. Não, pastor, pastor, eu não tenho filho ainda. Pastor, eu tenho minhas coisas. As pessoas não vão ver Deus me honrando. Irmãos, Enoque não pensou duas vezes. É para ir, vamos. Eu acho lindo Elias tá falando com Eliseu. Ele diz assim: olha, eu estou indo, eu vou embora, daqui uns dias eu estou indo. Naturalmente. Aí Eliseu: mas eu quero essa bênção que você tem aí, eu quero essa bênção. E ele diz: se você estiver perto de mim na hora que eu for embora, você vai receber, senão não. De repente vem uma carruagem de fogo. Ninguém laça Elias e puxa, ninguém vai. Elias não passou pela morte, a morte precisou vir aqui e arrancar ele da terra. Alguém perguntou uma vez para mim: será que a morte dói? Claro que dói, porque arranca, nossas raízes estão tão profundas na terra, que a morte vem e arranca você da terra. Elias, ele monta na carruagem e vai embora. Simples assim. Nós cantamos aqui, cadê a letra? E quando chegar a hora em que a morte enfrentarei, vai chegar uma hora. Não, pastor, quem crê em Cristo jamais morre. Entenda a diferença. Você tem vitória sobre a morte, mas você tem que enfrentar ela. E aí? A gente tem que gostar de querer morrer e ir para a glória? Não, querido, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que nós não podemos ficar querendo criar tudo aqui agora, do nosso jeito. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Amém? Às vezes, irmãos, a gente acha que aquilo que a gente tem é tudo, mas quando a gente vai na fonte, a gente descobre a preciosidade. Quantos de vocês, quantas vezes eu passei por um problema que eu falei assim: isso aqui é intransponível. Aí você está dizendo aí no teu lugar: não, pastor, você não passou igual o meu. O outro vai dizer: não, vocês não passaram igual, o meu é mais difícil. Cada um na sua capacidade de problemas passa problemas terríveis. E quantas vezes a gente olha hoje para trás e fala: meu Deus, eu passei. Porque, irmãos, a gente é muito imediatista. A gente vê tudo daquela hora e sofre daquela hora, daquele jeito. Porque a gente, irmãos, fica olhando para o agora, para as circunstâncias. Mas quando a gente tem um olhar em Deus, não que a gente não vai ter sofrimento, não que não vai haver choro, não vai haver lágrimas, não, mas haverá uma esperança brotando no teu coração. A Bíblia diz que o tronco arrancado, cortado da sua raiz, ele é lançado ao cheiro das águas, ele brotará, e como planta nova, florescerá. Isso fala de esperança, irmãos. É essa a mentalidade que Deus está falando aqui. O escravo, ele acha que tudo é o fim. O escravo, ele acha que não tem jeito, ele vai ser sempre escravo. Mas o filho não, ele sabe que o pai está por ele, ele sabe que o pai entrará com a sua providência, ele sabe que o pai olhará pela vida dele, resgatará. Essa é a diferença de você depender da fonte. A cisterna, você vai vendo a água acabando, você vai vendo o racho da cisterna puxando a água, você vai vendo o reservatório abaixando, você vai percebendo que a água vai sumindo, e você começa a ficar desesperado. Ou muitas vezes você chega na cisterna para buscar água e não tem água na cisterna, porque vazou toda a água. Mas quando você está ligado à fonte, você chega hoje tem água, você chega amanhã tem água, você chega depois tem água, porque a água, a fonte que Deus tem para você de água, é uma fonte inesgotável. Do que, pastor? De bênção, de vitórias, de conquistas, de milagres, de cura, de revelação, de libertação. Inesgotável. Deus é fonte. João capítulo 7, versículo 37 e 38. Ora, no último dia, o grande dia de festa, Jesus
pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se tem sede, para de beber água suja e vai para Jesus. Amém? Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Quando você vai na fonte, existe lágrima? Existe, mas Deus está lá para te consolar. Enxugar as lágrimas fala de consolo. O mais difícil, irmãos, não é chorar, é chorar e não tem quem te console. Mais difícil é você chorar e não ter ninguém para dizer assim: ó, não, fique tranquilo, vai dar tudo certo. O mais difícil não é chorar, o mais difícil é você não ter ninguém para dizer para você: não, eu resolvo isso aqui para você, fica tranquilo. Deus está dizendo que quando houver choro na tua vida, Ele vai estar lá, dizendo: não chore, eu estou aqui. Deus, Ele está presente nas suas crises existenciais. Todo mundo passa por ela, ninguém é isento de crise. Existe gente que Deus coloca na nossa vida só para confrontar, para bater, para destruir. Mas Jesus se levanta. Às vezes a gente olha para Elias e fala assim: puxa vida, Jezabel fez tudo isso com ele. Irmãos, Jezabel foi a gota da água no copo. Elias vem enfrentando o profeta e desafiando o profeta, e corre para cá e corre para lá e profetiza, e come carne de corvo, e vai beber água, não tem água, vai para Sarepta, viúva que sustenta Elias. A vida de Elias era muito tumultuada, e chega uma hora que ele desaba. E Deus é tão bom que quando ele ouve um barulho, ele acha que Deus está no barulho. E Deus não vem para repreender, Deus vem num cício tranquilo e suave. Por que estás aqui, Elias? Por que estás aqui? Quando você vai para a fonte, as suas lágrimas são enxugadas. Amém? Existem problemas que só você e Deus conhecem. Eu já estou encerrando, só vou ler mais um versículo. Existem problemas que só você e Deus sabem. Irmão não sabe, igreja não sabe, pastor não sabe, família, pai e mãe não sabe, filho não sabe, ninguém sabe. E tem muitas vezes aqueles que sabem, mas não dão a mínima para você. Eu aprendi no ministério que eu não tenho que depender de ninguém, irmãos. Até hoje, no ministério, as pessoas que eu dependia, eu me frustrei. Com irmãos. Você fala: não, agora eu posso contar com essa pessoa. A pessoa te frustra. Então a melhor coisa é você depender de Deus. Sabe por que muitas pessoas não conseguem ir para frente? Porque fica dependendo de marido, dependendo de esposa, dependendo de pai, mãe, família. Estou falando de dependência emocional, isso é um perigo. A gente precisa depender emocionalmente do Senhor, porque Ele enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Amém? Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Esse convite é um convite irrecusável. Amém? Se coloque de pé.
água aqui, nessa noite, é tudo aquilo que você precisa ser suprido. O que você precisa ser suprido? O que precisa ser suprido na tua vida? Pastor, eu preciso de alegria, eu ando triste, eu ando choroso, chorosa, eu não posso ver nada que eu ando chorando. Então você precisa de alegria. A água que Deus tem para você é uma água de alegria. Às vezes você anda atribulado, a mente é tribulada. A água que você precisa é paz, e Deus tem águas de paz para você. E assim vai. O que você precisa, Ele está dizendo: eu tenho sede, é só vir. É só vir. Olha para Jesus no caminhar na terra. Chegava um mancando, Jesus vem, curava. Chegava cego, Jesus vem, cura. Você não vê nenhum momento de Jesus falando assim: me responde qual a denominação que você frequenta. Você é judeu? Você não é judeu? Jesus só fez algo parecido com isso para poder revelar a fé de uma mulher. Quando Ele fala dos pães, o farelo do pão que cai da mesa, as migalhas. Mas Jesus nunca perguntou a origem. O que Ele quer fazer é milagre. É só você ir até Ele. É só você buscar. Amém? Nessa noite eu te convido a buscar. Fala com Deus agora. O que você precisa? Não tenha medo de pedir. Não tenha medo de falar, de confessar. Fale para Deus o que você precisa. Fale para Ele: Senhor, eu preciso de uma cura. Ah, Jesus, Tu és tão bom. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor agora a Tua igreja. Senhor, o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso sumo sacerdote. Eu te peço agora, Senhor, que haja, Senhor, milagres na vida dos Teus filhos. Que haja, Senhor, curas. Que haja alegria. Que haja o suprir do Senhor, ó Deus, na vida dos Teus filhos. As necessidades que eles têm diante do Senhor, que sejam sanadas. Eles estão se colocando diante de Ti, ó Deus, dizendo: eu estou na fonte, eu quero a fonte. E sabemos que a resposta do Senhor é águas. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos viver além. Viver, Senhor, além, Senhor, de toda barreira escrava. Nós queremos viver na plenitude de filhos, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Amém. Senta um pouquinho, nós já vamos encerrar. Deixa eu dar os avisos. Você que vai ofertar, dizimar, já pega o seu dízimo, a sua oferta aí, que daqui a pouco nós vamos orar. Mas deixa eu já dar um aviso aqui. Sábado, às 7:30 da noite, teremos rede de mulheres aqui na igreja. Será... Ele sabe que é o coquetel, não é isso, né? É o coquetel já. Então terá o coquetel para mulheres. A gente fala coquetel, parece uma coisa chique, mas é algo simples. É um juntar das mulheres. Alguém pode perguntar assim: pastor, vai ter culto? Claro, o culto é isso, né? A gente se reúne sempre em culto.
ao Senhor. Então vai ter essa rede de mulheres 7h30 da noite, amém? Domingo de manhã nós teremos escola bíblica dominical. Esse ano eu quero fazer algo diferente. Eu vou trazer, cada escola bíblica eu vou trazer uma pergunta sobre a vida cristã. Vou trazer a pergunta e eu vou responder essa pergunta, e a gente vai debater alguns assuntos, amém? Então a escola bíblica é para você aprender um pouco mais da palavra, é onde você tem a oportunidade de perguntar, né? Às vezes você está aí no culto, você tem uma vontade de perguntar: pastor, e isso aqui? Essas duas coisas, ou você fica com vontade de perguntar, ou você não está entendendo. Mas direto a gente está ouvindo a palavra e fala: mas será que isso aqui? Às vezes a gente tem até que cuidar, porque quando você está pensando, daqui a pouco já está, e o pastor está falando outra coisa. A escola bíblica é onde você tira as suas dúvidas. É um pequeno grupo de convívio, para a gente estar junto, meditando na palavra, amém? Alguém pode dizer para mim: pastor, mas eu já vi muitos anos na escola bíblica, é tudo igual. Então você está no caminho errado, você está com uma cisterna, porque a palavra de Deus ela se renova a cada manhã, amém? Então é importante. Ainda nós temos escola bíblica nessa igreja. Estou falando ainda porque muitas igrejas não tem mais escola bíblica, não tem mais culto de ensino, e aí você sabe de onde vai resultar, né? A gente vê hoje jovens e adolescentes que não têm nada de conhecimento bíblico. Estão e o que é mais preocupante, estão nas igrejas, estão ministrando, estão gravando mensagens na internet, e as pessoas estão engolindo baboseira, sem base bíblica, de visagem, não é nem revelação, é de visagem, e as pessoas estão desse jeito. Então a gente tem que estar na palavra, amém? Pastor, eu não posso estar na escola bíblica. Então você estude na sua casa, mas estude a Bíblia, amém? Glória a Deus. Terça-feira está tendo oração aqui das irmãs, 7h30 da noite, né, Márcia? 7h30 da noite. Nós estamos tendo as casas de paz. Ore pelas casas de paz, amém? Ore para que Deus abençoe. Daqui uns dias eu vou estar trazendo a data. Já tem a data, mas não adianta eu passar agora, que vocês não vão nem lembrar. Mas daqui a alguns tempo, no final das casas de paz, nós vamos fazer o culto da paz, amém? Então a igreja, ela não está aqui, ela está acontecendo fora. Existe hoje pelo menos 5 pessoas sendo ministradas, 5 casas sendo ministradas. Parece pouco, mas não é, são 5 famílias sendo ministradas, fora algumas pessoas que convidaram para participar da casa de paz. Então ore por esses irmãos que estão sendo enviados para pregar o evangelho, amém? Glória a Deus, aleluia, amém? Para aqueles irmãos que não vieram no culto de manhã, nós já instalamos as caixas, as novas caixas de som. Falta muita coisa, a gente precisa passar esses cabos para cima aqui, não vai ficar pendurado assim. Alguém pode dizer assim: pastor, ficou bonitinho pendurado, mas esses cabos aqui. Então nós vamos jogar para cima esses cabos, vai entrar naquela caixa que tem ali de energia. A gente vai pintar essa parede novamente, e ainda precisamos fazer algumas coisas, mas eu acredito que já está melhorando, amém? A qualidade do som já está melhorando. Então a gente precisa comprar uma mesa de som. Hoje, inclusive, antes do culto, eu tive que fazer um ajuste técnico. Nós temos uma mesa que cada culto ela queima um canal. E alguém pode dizer: pastor, é só mandar arrumar. Essa marca não tem nada de reposição, nada. É um negócio que queima, você joga no lixo. Infelizmente. E nós estávamos aqui no início, faltando meia hora para começar o culto, queimou um canal. Aí eu tive que fazer um ajuste técnico ali, não tinha nem fita isolante. Eu tive que pegar uma fita daquelas crepe para poder fazer um ajuste técnico ali, né? Então, domingo passado, o Arthur deu um pulo aqui, o negócio desgovernou, né? Então a gente está enfrentando alguns problemas que a gente vai fazendo. Não é barato. Eu falei para uma pessoa, a pessoa ficou espantada. Só para fazer os cabos dessas caixas é R$300. O cabo mais as pontas, cada ponta de cabo é R$20. É muito caro, o som é muito caro, muito caro. Mas a gente vai melhorando, amém? E eu não estou falando aqui também para te convencer a ofertar, não, eu estou trazendo aqui para você a bênção. Estou falando aqui do que Deus está fazendo, amém? Pastor, e o que Ele vai fazer? Irmãos, não tenha dúvida que Ele vai fazer coisas grandes, amém?
eu louvo a Deus que eu tive a oportunidade de abrir o trabalho aqui, porque ninguém consegue me frustrar nesse quesito, porque eu tenho visto o crescimento, eu tenho visto. Eu entrei aqui, irmãos, em Nova Andradina, numa igreja, num prédio alugado, cheio de goteira, e Deus nos deu já esse templo. Entrou ontem à noite, nós estávamos trabalhando aqui, ontem, estava eu, Gabriel e o Francis mexendo aqui, era meia-noite, 11h30 da noite, entrou alguns meninos, a gente ficou até meio preocupado, mas era tudo pequenininho. Eu fico preocupado em saber onde estão os pais dessas crianças, né? E tudo pequenininho, entrou aqui, pode beber água? Eles entraram para beber água, essa porta estava aberta, eles olharam e falaram assim: eu não sabia que isso aqui era da igreja também não. Às vezes a gente está aqui, irmãos, eu estou dizendo isso, se é uma igreja que tem muitos recursos, normal, faz aqui, faz ali. Até eu acho até esquisito, tem umas igrejas que tem muito recurso, não faz nada, né? Mas não, nós somos uma igreja pequena, e a gente tem o templo, nós temos a cobertura aqui do lado. Isso Deus está dando, irmãos, é Deus fazendo. A cada dia, a gente não tem um trabalho intenso de evangelismo, a cada dia Deus manda uma pessoa. Só esse ano tem um monte de gente nova na igreja, alguns que vieram de outros ministérios, de outras cidades. A irmã Márcia veio lá de Rondônia, né, irmã? Deus mandou aqui, irmãos, porque Deus tem um propósito. Amém? Então a obra está acontecendo, querido. Deus tem feito milagres. Amém? Glória a Deus. Sexta-feira tem culto, e todo domingo à noite celebração ao Senhor. Amém? Vamos colocar de pé, vamos ofertar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção agora sobre a vida do ofertante, do dizimista. Senhor, em nome de Jesus, que haja, Senhor, uma semeadura sobrenatural, que haja, Senhor, uma colheita sobrenatural. Ó Deus, em nome de Jesus, que venha ser repreendido, como está na Tua palavra. Não é oração, Senhor, não é pedido, é princípio. Repreenda o devorador mesmo. Repreenda agora, em nome de Jesus, Senhor. Nós, na autoridade do Senhor, que o Senhor nos dá, nós repreendemos o mal agora. Repreendemos, Senhor, todo devorador, em nome de Jesus. Todo espírito enviado, Senhor, para roubar os teus filhos, seja repreendido. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que o Senhor receba as ofertas diante do Teu altar. Receba, Senhor, os dízimos diante do Teu altar, Senhor. Senhor, os Teus filhos estão colocando, Senhor, estarão colocando no gasofilácio, Pai, para mantimento da Tua casa. Mas essa ação é uma ação espiritual. Essa atitude é uma atitude espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, nós profetizamos a bênção, a vitória. Você que vai ofertar, dizimar, coloque aqui no gasofilácio, o irmão Gabriel vai estar te ungindo. Glória a Deus. Vamos orar encerrando. Dê a mão para a pessoa que está do teu lado. Esse momento está se tornando um momento de profetizar. Profetize agora sobre a tua semana. O que você está precisando que aconteça? Pastor, olha, se eu for profetizar aqui vai ser pela fé, mas não existe profecia se não for pela fé. Deus chama o profeta, leva para o vale e diz assim: profetiza. Irmão, o esqueleto humano estava desmembrado, crânio aqui, fêmur lá, e Deus disse: profetiza. E ele começa a profetizar, e o osso começa a chegar no osso. Aí o esqueleto fica completo, e Deus diz: agora você profetiza tendões, profetiza carne, profetiza aquilo que você deseja, profetiza, ainda que seja osso seco, profetiza. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença neste momento, Senhor, profeticamente.
para decretar, para liberar decretos no reino espiritual, em nome de Jesus, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus, Senhor, nós começamos a profetizar agora. Os seus filhos estão colocando diante do Senhor, ó Deus, seja, Senhor, através de algo vocalizado, seja em pensamento que eles não podem profetizar em voz alta, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos, Senhor, que aconteça, que se realize, Senhor, pela palavra do Senhor, pela unção do Senhor, pela glória do Senhor, para que o teu nome seja glorificado acima de todo nome. Nós profetizamos um milagre, nós profetizamos, Senhor, a cura, nós profetizamos libertação, nós profetizamos prosperidade, nós profetizamos, Senhor, portas abertas, nós profetizamos, Senhor, Pai, aquilo que os seus filhos estão colocando diante do Senhor, em nome de Jesus. Nós profetizamos acreditando, nós profetizamos confiando, crendo naquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida, no nosso meio, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por este culto. Dê, Senhor, paz sobre o teu povo. Deus, a tua palavra diz: em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, a unção que traz paz. Repreendo, Senhor, também nessa oportunidade toda insônia, em nome de Jesus. Senhor, que os teus filhos sejam abençoados e tenham repouso, Senhor, uma noite de descanso na tua presença. Que eles levantem, Senhor, que eles acordem amanhã renovados, ânimo novo, Senhor, uma nova força, um novo vigor. E mais uma vez, Senhor, nós te damos a glória, a honra, o louvor, o domínio, a adoração, porque só o Senhor é digno de todo louvor. Amém? Que Deus te abençoe. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimente o irmão, a irmã com a paz do Senhor.